A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma boa noite para todos vocês. Nesse momento nós estaremos iniciando o nosso estudo sobre oração, dando continuidade, Hoje será a segunda aula que nós estaremos refletindo sobre a oração. Amém? E amados, a oração, ela é comunhão pessoal com Deus. Como disse Billy Graham, a oração não deve ser um fardo, mas um privilégio. Um privilégio que Deus graciosamente nos deu, porque quer a nossa comunhão. Charles Spurgeon também dizia que o nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece o clamor dos aflitos. Portanto, amados, a oração ela é muito mais que uma prática religiosa habitual, mas é um meio de comunicação pessoal com Deus, um meio de comunhão com o nosso Deus. E esse Deus gracioso, benevolente, está com seus ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor e pronto a nos responder, conforme a sua boa vontade. Amém, queridos? Mas vamos refletir essa noite sobre algumas questões importantes. Vamos tirar algumas dúvidas importantes. A primeira delas que nós vamos tratar é acerca da diferença entre a oração e a reza. Muita gente tem dúvida acerca disso. Existe diferença entre oração e reza? Existe sim. Embora com o passar do tempo oração e reza tenham ganhado a conotação de sinônimos em nossos dicionários, na prática sabemos que a reza ela envolve uma leitura de uma oração ou uma recitação de uma oração. Enquanto a oração propriamente dita é uma conversa com Deus, sem decoreba, sem texto escrito, algo que flui do nosso coração para o coração de Deus. A oração é um diálogo que temos com Deus, sem texto escrito ou decorado. Orar vem do latim orare, que em português ficou orar. E a reza é a repetição de uma oração pronta, preparada, muitas vezes escrita no papel, que não sai diretamente do coração. A palavra reza vem do latim recitare, ou seja, recitar, que significa recitar. É quando você recita algo escrito ou decorado. Então, fica clara essa diferença entre a oração e a reza. Amados, o segundo tópico que nós vamos compartilhar é acerca da resposta de Deus às nossas orações. Deus diz sim a todas as orações? Então, Deus tem 3 maneiras de responder a nossa oração. Por vezes Deus nos responde com sim, por vezes Deus nos responde com não, e por vezes Deus nos responde com espere. Espere um pouco, ainda não é o tempo. Então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre as razões para Deus não responder a nossa oração com sim. Mas é importante também ressaltarmos que, independente da resposta de Deus, se o sim, não, ou espere um pouco mais, é importante nós descansarmos o nosso coração na vontade de Deus. Sempre descansarmos o nosso coração na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus não nos está concedendo aquilo que nós estamos pedindo, é porque Ele sabe. Ele sabe o que está fazendo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então descanse o seu coração. Amém, queridos? Agora vamos lá para o nosso terceiro tópico. As razões para Deus não responder a oração com sim. Então vejamos algumas dessas razões. Primeiro, amados, por vezes nós pedimos mal. Por vezes Deus nos responde com não, porque nós pedimos mal. É o que Tiago vai afirmar no capítulo 4, versículo 13. Ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quantas vezes nós oramos ao Senhor por alguma causa, que posteriormente, quando o tempo passa, a gente lembra e agradece a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me concedeu aquilo que eu pedia naquela época. Quantas vezes isso acontece conosco? E por vezes, amados, Deus nos dá um não, porque muitas vezes nós oramos, pedimos coisas para os nossos próprios deleites, coisas que Deus sabe que não vai nos fazer bem, que não é o tempo, E Deus
Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Então, amados, por vezes, Deus nos responde com não porque pedimos mal, para o nosso próprio deleite. Letra B. Por vezes, Deus nos responde com não por conta do pecado, amados. Em Isaías 59, versículo 2, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Terceiro, amados, por vezes Deus nos responde com não, porque nós duvidamos do poder de Deus. E Tiago, ele vai nos dizer no capítulo 1, do verso 6 ao 7, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, devemos orar crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, sonhamos e esperamos, mas sempre certos de que a vontade do Senhor será realizada. Amém? Também, amados, por vezes o Senhor nos responde com não, quando nós usamos de vãs repetições. Em Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus afirma: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Por vezes, Deus também nos responde com não, quando nós estamos fugindo para não ouvir a palavra de Deus, quando estamos em desobediência à sua palavra. Em Provérbios capítulo 28, verso 9, diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Como isso é forte! Até as suas orações serão detestáveis. Né? Então, quantas vezes pessoas recorrem a Deus como se fosse um amuleto de sorte, pedindo algo a Deus, mas essas mesmas pessoas não estão dispostas a fazerem a vontade de Deus, não estão dispostas a viverem uma vida de obediência à vontade e à lei do Senhor. Então, amados, aqui fica claro que as orações dessas pessoas são detestáveis diante do Senhor. Uma outra questão também muito forte dentro desse aspecto, que por vezes Deus nos responde com não, amados, é quando a vida conjugal está desajustada. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amados, às vezes a gente desassocia a nossa vida espiritual com a nossa vida cotidiana, né? A gente tem essa mania de dicotomizar, de separar as coisas. E, na verdade, a nossa vida como um todo, ela é espiritual, porque tudo é espiritual para aqueles que são espirituais. E aqui, amados, Pedro, ele deixa claro: maridos, as suas orações podem ser interrompidas se vocês não tratam as suas mulheres com honra. E, amados, nós percebemos muito isso aí afora. Homens que se dizem homens de Deus, que na igreja vestem uma capa de piedade, que na igreja tratam a todos com muito cuidado, que tratam a todos com muita gentileza, mas dentro de casa, como dizem os nordestinos, esses homens são, alguns deles, né, é um cavalo batizado dentro de casa. E só a mulher sabe o que aguenta, o que tem que suportar. Mas a estes, o Senhor diz: as suas orações serão interrompidas. Portanto, amados, vamos ajustar a nossa vida como um todo, ajustar a nossa vida conjugal, né?
para que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. E do mesmo modo as mulheres, nós também temos essa orientação da parte do Senhor de sermos submissas, de tratarmos os nossos maridos também com honra, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Amém, queridos? E agora nós vamos tratar do nosso quarto tópico. É verdade que existem tipos diferentes de oração? Será que existem tipos diferentes de oração? É verdade. Vejamos alguns. Nós temos a oração de confissão, e nós vamos ler aqui na palavra de Deus, no Salmo 51. Você puder acompanhar comigo, eu convido você a abrir a palavra do Senhor nesse salmo. Salmo 51 é um exemplo de um salmo de confissão, em que o salmista Davi ele vai rasgar o seu coração na presença do Senhor. E a oração de confissão, amados, é exatamente quando o crente ele ora somente confessando os seus pecados, confessando as suas fraquezas diante de Deus. Olha como o salmista inicia: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente pequei. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí o salmista, ele continua rasgando o seu coração na presença do Senhor, confessando o seu pecado e pedindo para que o Senhor o lave, para que o Senhor o purifique. E aqui, amados, nós temos um exemplo muito claro de uma oração de confissão. Mas também existe a oração de intercessão, quando o crente ele ora somente pelos outros e não pede por si. Nós vamos ter como exemplo João capítulo 17. João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Então nós vamos ver esse exemplo, Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Nós vamos ter, e aí você pode ler em casa esse texto e ser edificado por ele. Nós temos também a oração de gratidão, Quando nós oramos, quando o crente ora ao Senhor, agradecendo a Deus, louvando a Deus, é aquela oração em que a gente não pede nada, a gente só agradece, só exalta, só adora o Senhor, só expressa a nossa gratidão pelos seus feitos. Temos também a oração de petição, mas que é quando o crente ora ao Senhor pedindo por si e suplicando as suas bênçãos. Amém? E aí nós temos como exemplo Mateus capítulo 26, versículo 42, entre outros textos nas Escrituras, que aí a gente tá deixando pelo menos um para clarear a nossa compreensão dessas verdades. Amém? E agora nós vamos para um outro tópico, o quinto tópico, que é um tópico muito importante. Há pessoas que oram, decretam, ordenam para que Deus os atenda. Isso é correto? É correto decretar? É correto ordenar a Deus para que Ele faça alguma coisa? Amados, isto é um grande equívoco. Isto é um grande erro. Devemos orar. Devemos expressar o nosso desejo ao Senhor, as nossas necessidades. Mas sempre, sempre pedir para que Deus faça a sua vontade, amados. A vontade dele. Hernandes Dias Lopes afirma que a oração não é para determinar nada para Deus. A oração é para receber a determinação de Deus para a nossa vida. Não é para a gente decretar, determinar a Deus o que Ele vai fazer. É para que nós recebamos a direção de Deus para a nossa vida. Para que nós venhamos a nos colocar em submissão à vontade de Deus. João nos diz, amados, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Agora eu quero que você preste atenção nessa frase.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. De acordo com a vontade de Deus. Portanto, amados, a vontade de Deus é soberana. Quem somos nós para decretar alguma coisa a Deus? Quem somos nós para ordenarmos alguma coisa a Deus? Quem somos nós? Em Isaías 46, do verso 10 a 11, o Senhor diz: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Portanto, amados, não podemos decretar nada, ordenar nada a Deus, pois a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Ele fará tudo aquilo que Ele decretou. Ele fará com que todas as coisas, tudo aquilo que Ele decretou para as nossas vidas venha se cumprir. Ele vai fazer aquilo que Ele planejou. Não adianta você decretar, se espernear, ordenar a Deus, porque Ele vai fazer a vontade soberana dEle. Amém? E outra coisa, amados, que nós precisamos lembrar, o próprio Jesus, o Filho perfeito de Deus, orou em submissão à vontade de Deus, amados. Jesus, Ele nos ensina um modelo de oração. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 10, o que é que Jesus fala? Seja feita a tua vontade. Olha que exemplo para nós. O próprio Filho de Deus orando, dizendo ao Pai, seja feita a tua vontade. Ai, quem somos nós para decretar? Ai, quem somos nós para ordenarmos alguma coisa a Deus? Em Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. No versículo 42, desse mesmo capítulo 26, Jesus afirma novamente: faça-se a tua vontade. Então, o próprio Jesus nos ensina, amados, a nos submetermos à vontade soberana de Deus. Os apóstolos também nos ensinam isso com a sua vida, né, por meio das cartas escritas. Em Atos capítulo 21, verso 14, os discípulos dizem que seja feita a vontade do Senhor. E é importante lembrarmos, amados, que só receberemos as bênçãos daquilo que nós clamamos de acordo com a vontade de Deus. Como já lemos, 1 João capítulo 5, diz a palavra do Senhor: esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então o Senhor, Ele nos responderá conforme a vontade dEle. Somos seres humanos frágeis, limitados, com percepção limitada, né? E, portanto, precisamos descansar nessa soberana vontade de Deus, sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? E aí nós temos algumas considerações finais, né? Para encerrarmos esse nosso segundo momento de estudo. Primeira consideração final é: nunca ore pelos mortos. A Bíblia mostra que já não há mais nada a fazer por aqueles que partiram, né? É muito comum em outras religiões isso acontecer, rezas, orações para os mortos, mas a palavra de Deus diz que após a morte segue-se ao juízo. Então, em um momento de luto, em um momento de perca, nós temos que orar por aqueles que ficaram, por aqueles que estão sofrendo com o luto, sofrendo a dor do luto, né? E não por aqueles que partiram. Uma outra colocação, amados, é que a oração é conversar com Deus. Por isso, nunca converse com demônios numa oração, nem com outros seres. Converse apenas com o Senhor,
né? Uma outra colocação: não ore para se exibir. Não ore para demonstrar uma espiritualidade, uma alta espiritualidade, como faziam os hipócritas. Jesus já os exortava, dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Qual é a recompensa, amados, que esses hipócritas recebem? É o elogio dos homens, são as palmas dos homens, é o elogio dos homens dizendo, ó, que espiritual, né? Mas que essa não seja a recompensa que nós venhamos a buscar, que a recompensa que nós venhamos a buscar seja a graça do Senhor, que a recompensa que venhamos a buscar seja a presença do próprio Deus. Uma outra colocação final, amados, é aprenda a orar sozinho em sua casa, não somente coletivamente. Né? Muitas pessoas, quantos cristãos, amados, que só oram na igreja, quando estão na igreja, não têm uma prática de uma vida de oração, em particular, na sua casa, com o Senhor. E é algo que nós precisamos desenvolver. É uma vida de oração. Mateus 6, versículo 6, Jesus nos orienta: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que está em secreto o recompensará. Amados, quantas coisas o Senhor, quantos tesouros o Senhor tem reservado para o seu povo por meio da oração. Quanta intimidade com Deus, quanta graça o Senhor tem reservado para nós. Mas nós deixamos de usufruir tudo isso, amados, por não termos uma vida de oração. Deixamos de usufruir da comunhão, da intimidade, do direcionamento de Deus, né? Que Deus possa estar nos despertando a buscar esses tesouros escondidos na comunhão com Deus. Não buscando os tesouros dessa terra, porque tudo isso a traça corrói, tudo isso é passageiro, mas que possamos buscar uma vida de comunhão, de intimidade com o nosso Deus. Uma outra colocação, amados, é que toda oração ela deve incluir ação de graças. Não esqueça de ser grato a Deus, de expressar ao Senhor a sua gratidão por aquilo que Ele tem realizado na sua vida. E também, além de agradar muito o coração de Deus, a nossa gratidão é muito didático, amados. É muito didático para nós recordarmos o que o Senhor já fez na nossa vida. Como isso alegra o nosso coração, trazermos à nossa memória o que Deus já realizou, o que Deus tem feito, os milagres que o Senhor tem realizado na nossa vida, fortalece a nossa fé. Então que isso seja uma prática da nossa vida. Em Filipenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Em Colossenses capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo também diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Portanto, amados, precisamos ter essa prática de sermos gratos ao Senhor, de expressar nossa gratidão a Ele em nossas orações. E, amados, a nível de conclusão nesse momento, que possamos orar em submissão, sempre à vontade de Deus. Que possamos usufruir desse grande privilégio que é a oração. Esse instrumento de intimidade, esse instrumento de comunhão com o Senhor. E que possamos orar ao Senhor em nossos momentos de petições, orar sempre submissos à vontade dEle, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E é tão lindo, amados, perceber que Deus, Ele responde. Ele responde às nossas orações e Ele está sempre pronto a responder àqueles que estão dispostos a fazerem a sua vontade, a ouvirem a sua voz
e a obedecerem a sua voz. Amém, queridos? Não se esqueçam, oremos ao Senhor, sempre em submissão à sua vontade, como Jesus nos ensinou em Mateus 6,10, seja feita a tua vontade. Em Mateus capítulo 26, verso 39, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que essa seja a nossa oração. Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus vos abençoe e que Ele nos desperte a uma vida de oração. Vamos orar para nós encerrarmos esse momento? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por Tua graça, por Tua vontade que é soberana, que é perfeita, que é agradável. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, de adentrarmos no Santo dos Santos e na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor nos responde conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, que é agradável. Obrigado por essa segurança, Deus, de que o Senhor faz a Tua vontade, que a Tua vontade é perfeita. Obrigado pelas orações, ó Pai, em que o Senhor nos diz não também. Nós somos gratos, porque muitas vezes, ó Deus, nós temos uma visão muito limitada, muito restrita e não entendemos a Tua vontade. Mas o Senhor, que sonda o nosso coração, que sabe quem nós somos, que sabe das nossas limitações, cuida de nós. E pelo Teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem a nós, muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos, ó Pai, pois Tu sabes aquilo que nos fará bem. Ó Deus, graças Te damos, porque é bom estar na Tua presença, é bom ouvir Tua voz, é bom nos achegarmos ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia em ocasião oportuna. Abençoa a Tua igreja, nos desperta a vivermos uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.